Quando vocês vão investir em fundos imobiliários, quais vocês escolhem primeiro na análise? Fundo de papel ou fundo de tijolo? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês qual é melhor, fundo de papel ou fundo de tijolo. Eu vou mostrar tudo isso agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger, criador aqui do canal Victórios. Antes de mais nada, eu peço para vocês se inscreverem no canal, tá bom? Então, se inscrevam, ativem o sininho e deixem um like, muito importante para mim, principalmente para mim trazer mais conteúdos como este, tá bom? Ações, FIs. Mas vamos lá, galera. Bom, hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre as diferenças de fundos de papel e fundos de tijolo. Qual que é melhor? Bom, galera, esse é um assunto que, de certa forma, muitas pessoas acabam preferindo um ou outro, mas de antemão, a gente primeiro precisa entender a diferença de cada um, para aí sim a gente deduzir o que pode ser feito. E vamos começar primeiramente, pessoal, pelos fundos imobiliários de tijolos. Bom, como que eles se orquestram? Como funciona os fundos de tijolos? Bom, basicamente, pessoal, os fundos de tijolos fazem investimentos de forma física, ou seja, de uma forma estratégica, baseando-se em locais, setores, metodologia do trabalho, né? Então, posso até trazer como exemplo setores de logística, setores de shoppings, edifícios comerciais. Todos esses setores, eles são diretamente trabalhados pelos fundos de tijolos, tá bom? E basicamente, se baseando nesses setores que eu trouxe como exemplo, eles fazem alguns norteamentos, que principalmente um dos focos seria a região, a localidade. Basicamente, fundos de galpões logísticos, por exemplo, teria que ser num polo industrial, né, ou nas proximidades, para ser feito um contrato com empresas desse ramo. No caso de shopping centers também, qual a localidade, qual o nicho de pessoas que frequentam o local, qual a cidade que vai ser inserido o shopping. Então, esse é um dos pontos principais do fundo de tijolo. Outro aspecto interessante também é que o foco principal é gerar renda mensal, baseando-se pelos aluguéis, né, pela locação desses imóveis, né, ou galpões, no caso, logísticos, tá bom? Então, o foco principal sempre é o rendimento mensal, é o aluguel. Mas fora os aluguéis, de vez em quando acaba vindo também rendimentos de compra e venda, né? Principalmente quando ocorrem investimentos e desinvestimentos, né? Quando fazem ali uma realocação do investimento. E dentro do fundo de tijolo, pessoal, é importante se atentar com algumas características. Importante você se atentar quanto à vacância, principalmente se existe uma volatilidade nessa vacância, como é trabalhado essa vacância. No caso do tipo do fundo imobiliário, por exemplo, galpões logísticos, a vacância era um pouco diferente. Então, cabe analisar isso também na hora de você for investir num fundo de tijolo. A alocação em shopping e em galpões logísticos são diferentes, afetam diretamente os contratos, né? E no caso, até comentando um pouco, esse é um outro tópico que é muito importante se atentar, que são os contratos típicos e atípicos. Os contratos típicos são aqueles que não saem do padrão, que são frequentemente utilizados no mercado, e os atípicos são para contratos de certa forma, mais longevos e também com contratos maiores financeiramente falando também, com multa rescisória e tudo mais. Importante a gente verificar também dentro desse fundo de tijolo como é feito o reajuste, principalmente pelo IGPM ou IPCA. E isso pode afetar diretamente os seus rendimentos, né? Por conta principalmente de uma alta ou baixa da inflação, ou IGPM no caso. Uma alta da inflação pode afetar diretamente, causando também inadimplência, dependendo da situação, né, da circunstância que for, e uma baixa pode comprometer também os seus ganhos, tá bom? Mas é lógico que para afetar isso teria que ter uma alta ou uma baixa significativa, tá bom? Outro aspecto importantíssimo para você se atentar é quanto ao valor do metro quadrado. Esse já é um tópico que dificilmente você vai localizar nas análises, tá? Talvez nas casas de análises que são mais focadas para esse tipo de investimento, pode ser que ele traga essa informação. Então, a minha sugestão para você conseguir analisar esse metro quadrado, né? Fazer uma comparação dos imóveis locais, é fazer o quê? Primeiramente, você vai mapear a situação, fazer um mapeamento dos valores dos imóveis da região,
Isso você consegue em imobiliárias da própria região, tá? E outra análise que você pode fazer, que talvez seja até mais fácil, seria entrar em contato com o RI da gestão e solicitar essa informação, né? Pode ter certeza que eles vão estar dispostos a entregar essa informação, que é muito importante, é muito relevante quando você for fazer um investimento em fundos de tijolos. Um outro ponto muito importante é o mapeamento estratégico. Basicamente, é você entender aonde que é feito os investimentos, quais as estratégias por trás de todos os imóveis, né, que esse fundo imobiliário tem, principalmente para você compreender quais são as projeções futuras e quais são os riscos, tá? É importante você ter tudo isso minuciosamente na sua mão, até porque seu dinheiro que vai estar aportado nesse fundo imobiliário. E dando continuidade à questão de projeções futuras, é importantíssimo você se atentar a esse aspecto, principalmente para compreender quais as estratégias projetadas para o futuro desse fundo imobiliário, né? Onde eles querem investir, quais as estratégias que eles estão querendo seguir para o futuro, para principalmente, né, seguindo as noções de ações, compreender se essa estratégia vai valer a pena no futuro, né? Onde que eles vão investir ou alocar os lucros que estão vindo, tanto dos aluguéis quanto também das subscrições que vão acontecer. Bom, pessoal, agora vamos conversar um pouquinho sobre os fundos de papéis, né? Os fundos de papéis que, após a pandemia, teve uma crescente, né? E também agora, no final desses últimos meses, tiveram uma queda. Basicamente, pessoal, como que eles se orquestram, né? Bom, os fundos de papéis, pessoal, eles fazem investimentos em ativos financeiros relacionados ao mercado imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários, né, que são os CRIs, e letras de créditos imobiliários também, que são as LCIs. Né? Então, basicamente, eles trabalham com foco em renda fixa. Só que, de certa forma, existe um risco. Por quê, pessoal? Basicamente, os CRIs, eles são dívidas, né? São dívidas emitidas por instituições financeiras ou empresas para financiar projetos imobiliários. E basicamente nessas dívidas existem vários aspectos para vocês analisarem, né? Principalmente o quão segura essa dívida, e basicamente existe uma forma de você analisar o risco da empresa. Eu vou deixar aqui no lado a tabela onde consiste em mostrar para vocês os tipos de riscos, tá? Onde de cima para baixo demonstra a segurança desses ativos, tá bom? E geralmente, pessoal, esses fundos, eles geram receitas por meio dos juros e dos pagamentos periódicos que esses ativos financeiros eles consistem em ter. E no caso, pessoal, esses rendimentos desses fundos imobiliários, que é um outro aspecto que precisamos se atentar, vai variar conforme a renda fixa. Ou seja, a Selic subindo, provavelmente com o passar dos meses, né, de forma gradativamente, até porque os ativos vão sendo alocados de forma para pequeno, médio e longo prazo, vão começar a subir. E a mesma coisa inversamente. Caindo, vai acabar caindo também os rendimentos, mas de forma mais lenta. E algumas características para a gente se atentar dos fundos de papéis, pessoal, é o perfil, né, o tipo da operação, como que é feito esses investimentos, os tipos de CRIs que estão alocados dentro desse FI de papel, basicamente o quão arriscado esse FI faz investimentos, a forma de diversificação da carteira dele, se além dos CRIs existem outros investimentos, né, como renda fixa, ou também até outros investimentos em outros fundos imobiliários, tá? Esse seria, de certa forma, até um investimento, um fundo imobiliário híbrido, mas é importante também se atentar nesse aspecto, tá bom? E outro aspecto importante para a gente entender é a situação desse fundo imobiliário. Quais são as projeções futuras, né? No caso, seria fazer um mapeamento. Da mesma situação que eu comentei dos tijolos, é importante a gente também se atentar quais as estratégias futuras para esse fundo imobiliário. Quais as estratégias que eles vão utilizar com a queda da Selic. É importante se atentar a isso. Se vocês não localizarem esses dados no RI, entre em contato com eles que eles vão estar fornecendo também. Mas, pessoal, qual que é o melhor, né? Qual que é o melhor fundo imobiliário? De tijolo ou de papel? A resposta é depende. Depende de todas as circunstâncias que eu falei para vocês aqui. Todos os aspectos que o fundo imobiliário trabalha vai afetar diretamente
a rentabilidade e a volatilidade dele, principalmente com relação aos riscos. Você buscando fundos imobiliários que trabalham com risco menor, você vai ter, de certa forma, uma estabilidade. Na teoria, os fundos de papel, eles são mais seguros por estarem em renda fixa, tá? Os FIs de tijolos, ele tem uma certa variação maior do que os FIs de papéis, principalmente por conta de todas as circunstâncias que estão por trás dos fundos de tijolos, né? Por estarem de forma física, principalmente quanto à locação dos investimentos que são feitos, a situação atual da localização e também no imóvel, quanto aos pagamentos. Então, vai ser afetado diretamente quanto ao valor da cota e principalmente os dividendos pagos mensalmente, né? O lucro líquido desse fundo imobiliário. Mas igual eu comentei com vocês, vai depender muito da forma que esse fundo é gerido. Basicamente, quando você for investir, você precisa analisar todas as estratégias por trás que a gestão faz nesse fundo imobiliário. Se é uma gestão mais pacífica ou uma gestão mais arrojada, né? O ideal seria um intermediário, uma carteira bem diversificada, mas de forma defensiva, tá? Que na minha opinião é a mais ideal. Principalmente porque o investidor que está em fundos imobiliários, a maioria ou é por conta para evitar volatilidade, ou também para estar exposto em renda variável sem ter uma variação tão forte. E o outro aspecto é os dividendos, tá? Então, a pessoa que investe em fundos imobiliários não está buscando uma volatilidade tão grande, tá? E um ponto importantíssimo quanto a essa questão de gestão mais pacífica, principalmente para fundos de papéis, você tendo uma gestão que foca em CRIs mais conservadores, não fica investindo em dívidas muito arrojadas, com certeza você vai ter ali um investimento mais longevo, né? Você vai ter um fundo imobiliário mais longevo e menos volátil, principalmente também quanto aos dividendos. O dividendo que acaba sendo muito volátil acaba não trazendo ali tantos investidores, tá? E o outro aspecto importante também dos fundos de papéis é que eles são afetados quanto ao IPCA e a taxa de juros. Igual comentei com vocês no início, os juros caindo, a tendência é que no longo prazo caiam também, então vai ter sempre essa movimentação quanto aos seus rendimentos por conta dessas quedas de juros, tá bom? Importante você se atentar a isso, tá? Não que seja um investimento ruim, até porque você precisa verificar como está a carteira desse fundo imobiliário de papel, né? Quais os ativos que eles estão alocados e também os prazos finais, né? Esse é um aspecto muito importante, porque depois de uma taxa de juros alta que agora começou a cair, é importante verificar as oportunidades que eles tiveram e também fizeram mais para o longo prazo para manter os dividendos ali atrativos. Sobre esses reajustes ainda, quanto aos fundos de tijolos, eles também podem ser afetados, mas quanto aos reajustes para aluguéis, tá bom? Então isso pode acabar comprometendo também os dividendos, mas igual eu comentei com vocês, não vai afetar tanto assim. E galera, qual que é o meu favorito, né? Bom, na minha opinião, pessoal, o que eu gosto de investir é o fundo de tijolo, tá? Principalmente, pessoal, porque é um investimento físico, você consegue verificar onde que está esse investimento. Poxa vida, você pode estar investindo em shopping centers, galpões logísticos de empresas gigantescas e você comprar uma parcela de só R$ 100, que é a média ali de todo o fundo imobiliário. Então, basicamente, você está fazendo o que os antigos faziam quando compravam imóveis e colocavam para alugar, só que você não está pagando imposto e está ganhando muito mais, não é mesmo? E esse é um aspecto muito interessante que eu vejo. Outro ponto é os projetos envolvidos, muito por questão das empresas que estão nesses locais. Esse é um tópico que me deixa muito interessado quanto aos investimentos de fundos imobiliários, tá? O tema que está por trás dos imóveis desses fundos imobiliários, dessas empresas. Outro aspecto importante é quanto às projeções de crescimento. Basicamente, está linkado tudo aquilo que eu já comentei. Esses crescimentos vão vir muito por conta dos outros aspectos, né? Um fundo bem gerido consegue crescer de forma tranquila, estável e trazer ótimos dividendos, ótimos rendimentos, que é o que nós, investidores de fundos imobiliários, procuramos. E outro aspecto, pessoal, é que a gente está fazendo o que já existe, né? Basicamente, a gente consegue comprar imóveis para alugar sem ter o imóvel e sem gastar, sem descapitalizar de uma vez só. Esse é um tópico muito interessante que, na minha visão, vale muito a pena quando você for comprar fundos de tijolos. Então, por isso que eu prefiro os fundos de tijolos. Mas
até comentando sobre a estratégia ideal que eu sugiro e que eu gosto de trabalhar na minha carteira de investimento, mesmo tendo um favorito, o foco principal tem que ser a diversificação, pessoal. Apesar de eu preferir fundos de tijolos, eu gosto bastante de diversificar, até por conta de todos os aspectos que eu comentei com vocês. Uma diversificação perfeita, você consegue ampliar os seus dividendos com fundos de papéis, ao mesmo tempo se manter nesse ótimo mercado imobiliário que existe. Aí vai depender do seu perfil, se você prefere se alocar uma porcentagem maior em fundos de tijolos ou em papel, tá? Eu prefiro ali um 60-40, né? Ou também um 65-35, vai depender bastante. Bom, e vocês, pessoal? Qual fundo imobiliário vocês preferem? Os de papéis ou os de tijolos? Comenta aqui embaixo. Aproveitando também, vou deixar um vídeo aqui no lado onde eu trouxe uma carteira com 5 fundos imobiliários para vocês se aposentarem, tá? Deem uma olhada que tem bastante coisa legal lá. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também deixar o like, tá? Principalmente para vocês voltarem a receber conteúdos meus e também para o YouTube estar entregando esse conteúdo para outras pessoas. Beleza, pessoal? Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e fui!